rapidão, você vai estar na minha frente, a gente vai estar lá na minha sala, tá? Vou botar aqui, olha eu já. Eu mandando na cena. Ela tá marcando. Ela tá... Priscila, obrigada pelo seu trabalho até aqui. Mas ela pegou o seu lugar. Seja bem-vinda à série que você escreveu. Desculpa, gente. Ela tá mudando tudo, hein? Estilosa, tá? Meio short, meio figurino. Tá muito romântica. Não, gente, Vamos lá. tá Vai de almoço. Mas tudo bem. Isso aqui eu tenho. Vambora. Propõe. Vai, atriz. Ela pegou no pulo. Priscila, quero te agradecer pelo trabalho que você fez até hoje. Sorvetinho. Que você fez até hoje, porque a Sofia, ela tá marcando a cena. Deixa eu te explicar uma coisa. Eu me demiti no primeiro dia. Eu tô aqui. Vocês são muito bons. Não, a Sofia, ela tá mudando tudo. Cada dia Ela, vou te explicar como vai ser. Vai estar na minha sala, você vai estar na minha frente. Ela tá marcando. Agradece o trabalho da Nathalie também, porque também não tá sendo... Quer dar uma sopa? Quer dar uma Tá sopa? Constrangindo na frente da minha diretora, cara. Ela tá me humilhando aqui. Gracinha. Cara, eu e a Sofia, a gente começou construindo essa relação. Eu tenho um pouco essa sensação desde o teste, na verdade. A Sofia foi uma parceira e tanto, assim, pra Larissa e pra Marcele, com certeza. Porque... Cara, porque a gente tava muito entregue. A gente tava muito... Cara, a Sofia, ela me pedia fotos minhas de infância pra gente ter esse tipo de conexão. E foi muito bom ter ela como... Foi muito bom ter ela como parceira, porque... cara, porque ela é uma pessoa única, assim. Muito maravilhosa. E fez com que eu acreditasse, até no meu trabalho mesmo, e essa relação, ela com certeza, ela transcendeu a tela, sabe? Aí eu vou zoar, vai com tudo, Super Nani. Claro que você pode rir. Só que, tipo assim, como ela não conhece, a gente dá uma risada de... Porque eu fico meio... Entendeu? Fica... É assim mesmo. Cadê um... papel? Entendeu? Cadê o papel? Entendeu? A gente, ele falou, cria-se tipo, como se fosse uma coisa meio constrangedora, porque ela é nova, entendeu? Com você, com ela, a gente já tá habituado, mas é como se fosse uma coisa diferente por conta só dela, sacou? Tente não rir e fale miseravelmente. Com Marcele Nogueira. Eu quero que você tipo, uma Nicole bem séria, assim, que na empresa ela é mais de boa, entendeu? 34, bora! Gente, é muito bom ver vocês duas. É muito bom ver vocês duas. É muito bom ver vocês duas. É a nossa estreia, gente. Nossa primeira dia. Não, porque a primeira cena não foi nossa. Nossa, eu sou super apegada. Fiquei uma semana gravando assim, ela é abstinência. Eu falei, isso, cara, eu tô passando. Morrendo de saudade, gente. Não, sem base. Isso é necessário, isso é necessário. Uma É pena mesmo. não vir todos os dias, uma pena. Concordo. Concordo. É o oxigênio que eu respiro. Sem ela, eu lembro tanto do momento quando eu comecei a pedir foto dela criança. Pô, isso me marcou muito, porque faz muita diferença quando a gente tem parceiros, assim, como esse elenco mesmo, todo muito disponível, todo mundo muito querendo fazer com que dê certo, sabe? Vou roubar um pouquinho o microfone dela pra falar. Claro. Aqui, ó. A gente tem uma intimidade de irmã, a gente é irmã mesmo, na ficção. Então a gente precisava construir isso na vida mesmo. Sim, claro. E a gente é irmã de infância, então eu criei sensorialmente, eu imaginei um passado com a Larissa, eu imaginei a nossa infância inteira, a nossa adolescência inteira. Então eu olhava pra ela, ela era mais íntima do que as minhas amigas, assim. Sim. Tipo, e a gente realmente construiu essa relação. Eu e ela, Marcele e Sofia, né? E tanto é que, tipo assim, até o final, que vocês vão conferir, né? Quando existem momentos tensos entre essa relação, também vem de uma coisa de, caralho, eu tô decepcionando minha irmã, tô decepcionando alguém que é minha vida, entendeu? Então, isso também faz diferença quando vocês veem momentos tensos entre a gente, fazem com que vocês reflitam também nessas relações que a gente tem pessoalmente, né? Tranca ali, cuida só pra não fazer muito tec-tec. Pode fingir que trancou, botou no bolso, tá? E acho que você não precisa fazer nada, cara. Tá aqui,
É muito mais forte do que você falar. Não. Sabe? Do que tu falar alguma coisa. Isso vai deixar ela muito mais sem graça do que a fala. Aquela parada que eu falei pra ela também, não precisa falar. Tá na ação. Tá. Mas ficou do caralho. É isso. Se você sentir vontade de ficar mais solta, de brincar com ela. Ah, pode. Pra chegar ao nível de, porra, Tá. caralho, tô trabalhando. Tá bom. Tá bom? Mas Tá. fiquem à vontade Beleza. mesmo. Se soltem. Tá? História 34, plano 3, take 3. Ação! Essa é a gente Dias. Ela vai te apresentar o caso. Eu preciso ir agora. Claro, pode deixar que eu apresento tudo pra ela. Boa sorte no seu mais novo jogo de babá. Quem é minha super nani? Vira pra mim. Quem é meu... Qualquer coisa, a gente tá no plano detalhe. Se você sentir que foi falso ou eu sentir que foi falso, a gente tá no plano detalhe. Então não se preocupa, faz normal a cena. Tá bom. Tá bom? E aí, quando você for falar da Manuela, que ela volta do plano detalhe, você já entrega pra ela de volta o cigarro. Começou com ela fumando, ela vai passar o cigarro pra você, Clarice, secretária. No que esforço, você leva o cigarro na boca, plano detalhe ela olhando o celular. Plano detalhe vocês também, né? Viu o celular, Giovana vai pegar o cigarro e vai falar, Manuela, preciso ir, né? Aí dá uma Eu fumadinha, pego antes de falar. sente como você achar melhor. Ou antes, ou depois, tá? Ou no meio do processo. Tá bom. É a Manuela, preciso ir. Nessa hora, você dá uma fumada pra refletir. Não sei até quando eu vou usar isso. Boa. E aí devolve pra ela o cigarro. E aí você vai embora. Força, guerreira! Larissa sendo revistada. Cara, eu fui... Vou ficar aqui. Você tava roubando uma loja de disco de vinil. Eu tava. Né? Gente, Era do Roberto Carlos. silêncio de novo aqui. A gente vai testar agora como é que ficou, por favor. A gente vai testar ela pra ela aqui. Olha eu fazendo Larissa. Silêncio. Silêncio, pessoal. Posições aí das câmeras. Me dá um ok, todo mundo. A gente tá gravando com obra, com trator, com pintor. Tudo acontecendo lá embaixo, mas enfim, barulhos externos. A gente tá com uma dificuldade por conta do barulho. Toda vez que a gente fala a palavra silêncio, vem barulho. Então eu tô trazendo o silêncio, que no caso é o barulho agora, porque estamos numa troca, que na hora que for gravando, vem o silêncio. Todo o barulho que tinha que ter feito. Então, quando começar a gravar, a gente tem que pedir barulho. Vamos dar os créditos. Que aí vem silêncio. Ideia? Por favor. Cara, gravar as cenas externas com muito barulho faz parte do trabalho do ator, assim, com certeza. Faz parte da nossa concentração. Mas eu vou dizer, assim, como a gente tinha uma equipe, assim, muito dentro, assim, conectada, que eu quero dizer, fez com que nosso trabalho desse certo, eu acho. Então a gente, assim, pra mim, esse tipo de problema não era um problema, fazia parte da realidade. Então, se era uma delegacia, se era uma perseguição, se era alguma coisa do tipo, aquilo dali faz parte do nosso cotidiano. Então, pra mim, foi bem de boa. Cena 38, plano 1, take 4. Ação! Tá bom. Força, minha guerreira! Okzão nesse, gente. Cortou. Okzão nesse. Fala comigo. O que aconteceu anteriormente? Anteriormente, Se pegou e eu não queria que isso tivesse acontecido, porque... vocês se pegaram. Aí é aquela parada que a Elisa entra, é aquela atrapalhada, um beijinho, tal. Então, qual é a ideia desta cena que a gente vai trabalhar agora? Você quase veio falar pra... Você quase não, você veio na intenção de falar assim, ó... Rolou um beijo ontem, mas não vai rolar mais, tá? É. Porque foi... Não que seja um erro. E você vai com cuidado, tipo assim, É. não que foi um erro.
mas é que se não vai atrapalhar o nosso trabalho, acho melhor a gente... Só que ela... Já vai... E você se decepciona, porque eu acho até que você vai numa esperança de chegar pra ela e falar assim, cara, não vai rolar mais. E ela fala assim, vamos tentar, vamos dar um jeito. E quando essa mulher chega pra falar... Bem? Não. Ontem? Não aconteceu nada, não. Vamos lá. Esse é o espaço, tem um monte de gente aqui, não tem problema. Ensaiando. Gosto da sua pontualidade. Toma na minha cara. Tá vendo? Sobre hoje. Eu acho que a gente... O que aconteceu hoje? Como assim, beijo? Eu não me lembro de nada assim especial. Você lembra disso? Maia, ela é muito ardilosa, né? Ela é muito calculista. Eu acho que tudo que ela fala e o que ela faz é muito bem pensado. E ela tem uma segurança, ela tem uma convicção que talvez me falte na vida, assim. Então, nesse lugar da segurança, do não sei o quê, apesar de eu tentar vender essa imagem, eu não tenho isso da Maia. Mas é o que eu já falei, né? A Maia, a imoralidade dela, ou as motivações questionáveis dela, ela não é de graça, assim. Ela tem uma base, entendeu? Okay, né? Tem um negócio defendendo a personagem. Última ceninha. Mas é a última cena, mas é a primeira cena que eu tô eu, né? Agora eu tô Giovana, eu, né? Sou isso aqui. Claro que eu também sou a Giovana que seduz, mas isso aqui é 80%, 85% do tempo. Então, eu tô mais em casa. Acho que eu tô me sentindo mais essência, assim. Ai, tá nascendo nosso filho, né? E Maia? E Maia? Cara, que dia incrível. Caramba! Assim, as cenas de hoje parece que elas foram escolhidas, assim, muito estrategicamente pra gente já chegar brilhando muito. Pincelou muita coisa sua hoje, né? Muita! Tipo, das suas nuances todas, né? Sim, vários lugares, várias cores de Maia Manoela. Entendendo agora que o personagem de vocês é um camaleão? Que é muito, muita coisa, muita coisa. Eu não me lembro de nada especial. Você se lembra? Não. Ótimo. Vamos. Se pegar mais pra cá, talvez onde tá ali, só pra pegar mais um, você pode olhar pra mim. Vou olhar mais pra baixo, talvez um pouquinho. Isso. Sorridinha mesmo com essa foto. Normal. Não dá pra deixar montado? Mas a gente vai deixar aqui em cima, tem que botar lá pra baixo. Eu. Tem que tirar daqui. Giovana desmontando completamente, né? Você me chama de quê? Repete. Aí quebrou, aí vai ser lisa. Aí, tipo, vai tirar casaco, vai ter ação de pegação, aí, tipo... Ai, Não tem casaco. É a blusa, né? Vai tirar a blusa? Não, tinha um casaco, se não tivesse. Não, mas não precisa não. Acho que não precisa. Só pegação. É só uma coisa do mamão que levanta a pé. Eu falei. Embaixo, dentro. A pegação que você já sabe. É mais uma coisa pra Quem tirar faz pra da roupa vida, você gente? se ajeitar depois. Alguma coisa que tiver Você alguma se ajeita coisa pra depois. trás e quebrar o pau. O que você precisa fazer é bagunçar ela. Se ela tá com uma blusa assim, passa a mão por dentro da blusa, sabe? Foi uma cena de muitas marcas, eu me lembro. Porque apesar de ser uma cena ali de caliente, né, das duas ali juntas, uma conexão, eu lembro que eu tava muito preocupada com as marcas, porque tinham muitas. Porque era uma cena, uma sequência longo, que vinha acho que desde a escada ou alguma coisa assim, e tinham várias micromarcações. É verdade, Eu tô muito ansiosa pra ver essa cena. Eu acho que é a cena que eu mais tô ansiosa pra ver. Perguntando da caça que vai quebrar. Ela é feita de uma resina americana e ela quebra sem fazer cacos que possam machucar as pessoas, porque há um perigo de atingir o equipamento e também de cortar as pessoas. Então a gente manda fazer esse tipo de material que não é tão refinado quanto uma taça de cristal ou de vidro, mas ela na hora de quebrar,
ela é completamente inofensiva. Tá? Aí é legal, a gente assim vai dar um jeito. Vai dar um jeito. Obrigada, Dai. Obrigada a você. Cena 36, plano 2, take 1. Deixa eu posicionar aqui. Eu vou dar o sinal pro Bolívar, pode pôr. Atenção. Ação. Senhora Cora, eu acho que a gente já terminou de resolver tudo que a gente tinha pra resolver. Qualquer coisa a senhora me liga. Saiu em cima da ação, né? Não? Eu escutei ação e verbo. Cara, mas foi muito... Deixa eu escutar. Mas foi bem próximo. Foi tipo, ação, pá! Essa cena da taça que quebra, mas não quebra, quebrou, mas depois, no timing errado. Cara, a gente brincou ali, porque a gente acabou fazendo um super truque. Eu acho que o take que valeu, se não me engano, eu derrubei a taça sem querer. E não era pra eu ter derrubado. Porque a câmera não tava pegando a minha mão, tipo assim, ela tava me atacando como sempre, né, a Maia. E eu tava recuando, aquele ratinho ali oprimido, e aí é a cena que eu cedo pela primeira vez. E vai com vontade, viu? Tudo que segurou, deixou fluir nessa cena. E aí, o que acontece? A gente se pega, não sei o quê, quebra a taça. E aí a taça é um momento de que a Giovana acorda pra realidade. Ação! Covarde. Você me chamou de quê? Covarde. Medrosa, fraca. Repete. Covarde. Eu acho que a gente já terminou de resolver tudo que a gente tinha pra resolver por aqui. Qualquer coisa a senhora me liga. Com licença. Ana Manuela, pode deixar, viu? Vou arrumar isso aqui agora, tá? O que você acha da Giovana, hein? Eu acho que ela é uma pessoa responsável, né? Dona Manuela, eu não costumo me meter na vida dos patrões, mas eu acho que a senhora devia tomar cuidado. Caralho, foi muito natural esse... Você é muito pró. Eu não acredito que não Foi valeu. muito natural. Por que não valeu? Valeu muito, caralho! Valeu tudo, caralho. Foi perfeito! Eu já ia defender, pô, foi o mais natural possível. Não, foi perfeito. Tava só brincadeirinha.